Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal entrega a lista de perguntas sobre delação da JBS para Temer. O presidente tem 24 horas para prestar esclarecimentos por escrito. Ele não é obrigado a responder as perguntas. Ex-coronel fiscalizava pessoalmente a reforma na casa da filha de Temer. Ex-assessor do presidente, Rodrigo Rocha Loures, vai ser transferido para o presídio da Papuda, no Distrito Federal, na quarta-feira. O Ministério Público do Distrito Federal abre inquérito para apurar se Lula e Dilma receberam 80 milhões de dólares do grupo JEF em contas no exterior. E em depoimento, o ex-deputado Pedro Correia contraria Lula e diz que não era desconhecido dele. E Emílio Odebrecht diz ao juiz Sérgio Moro que o petista pediu contribuição ao PT, mas não tratou de valores. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. O suplente de deputado federal e ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, vai ser transferido para o presídio da Papuda, no Distrito Federal, na quarta-feira. Ele está preso na Superintendência da Polícia Federal, também em Brasília, desde sábado. Na decisão que autorizou a prisão de Rocha Loures, o ministro Edson Fachin afirmou que a medida foi tomada para evitar ações criminosas. A transferência de Rodrigo Rocha Loures estava prevista ainda para hoje, mas foi adiada até a próxima quarta. Até lá, o ex-assessor de Michel Temer também deve prestar depoimento às autoridades. A defesa diz que Rocha Loures pretende usar o direito de ficar em silêncio. O suplente de deputado foi preso preventivamente no sábado de manhã, apenas um dia depois do segundo pedido de prisão feito pela Procuradoria-Geral da República. A medida foi autorizada pelo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. O primeiro pedido de prisão de Rocha Loures havia sido negado porque, na época, ele ainda exercia o mandato de deputado. E, de acordo com a Constituição, integrantes do Congresso Nacional não podem ser presos, a não ser em flagrante de crime inafiançável. E foi por isso que, apesar de achar fundamental a prisão de Loures, o ministro Edson Fachin decidiu por apenas afastá-lo do mandato. Mas, na semana passada, Rocha Loures deixou o cargo depois que Osmar Serralho, de quem era suplente, saiu do Ministério da Justiça e voltou para a Câmara dos Deputados. Serralho não aceitou ser realocado no Ministério da Transparência e acabou tirando a vaga de deputado de Loures. Ele está sendo investigado no mesmo inquérito que o presidente, apesar de não ter mais foro privilegiado. Os dois são suspeitos de ter cometido crimes de corrupção, obstrução de justiça e organização criminosa. Em abril, Rocha Loures foi flagrado pela Polícia Federal recebendo uma mala com R$500 mil do ex-executivo da JIF, Ricardo Saldi. O suplente de deputado atuaria como intermediário de Temer para atender aos interesses da empresa no governo. Os R$500 mil eram a primeira parcela de uma propina que seria paga toda semana ao longo de 20 anos para o presidente e para Rocha Loures, segundo os delatores do grupo. Em troca, Joesley Batista, um dos donos da JBS Friboi, queria ajuda para ganhar uma disputa no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Numa conversa com o empresário em março, os procuradores dizem que Temer indicou Rocha Loures como pessoa de sua extrema confiança. Vai ser retomado amanhã no Tribunal Superior Eleitoral o julgamento que pode cassar a chapa Dilma Temer eleita em 2014. É a primeira vez que o tribunal analisa um pedido de cassação de um presidente da República. O presidente Michel Temer começou a semana reunido com os principais auxiliares da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Secretaria-Geral, Moreira Franco, ambos do PMDB, também com o novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, com o ministro da Defesa, Raul Jugman, do PPS, com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Ettigoin, e com o articulador político do governo, Antônio Embaçaí, do PSDB. Nas conversas, a prisão do suplente de deputado federal e ex-assessor próximo a Temer, Rodrigo Rocha Loures. O receio do Planalto é que ele possa fechar um acordo de delação premiada. A outra pauta foi o julgamento que recomeça amanhã às 19h no Tribunal Superior Eleitoral, que pode levar à cassação da chapa Dilma Temer na eleição de 2014.
A ação no TSE foi proposta pelo PSDB, hoje da base governista. Os tucanos acusaram a campanha de Dilma de cometer abuso de poder político e econômico. O partido diz que houve Caixa 2 e o uso de dinheiro público desviado da Petrobras. Só que agora, depois da delação dos empresários da JBS Friboi, o PSDB está dividido. Uma ala encabeçada pelo governador Geraldo Alckmin e o prefeito de São Paulo, João Dória, defende a permanência do partido no governo. Na sexta-noite, Temer e Alckmin se reuniram em São Paulo para tratar do assunto. Já uma ala com chamados cabeças pretas, formada por deputados federais mais jovens, pede o desembarque imediato do governo. Mas a decisão definitiva só deve sair mesmo depois do julgamento do TSE. O futuro político de Temer no TSE pode ser selado por 7 ministros. O Ministério Público Eleitoral já opinou pela cassação da chapa, indicando para Dilma Rousseff o impedimento de assumir cargos públicos pelos próximos 8 anos. Já para Michel Temer, a perda do mandato, mas isentando o presidente de perder os direitos políticos. A defesa de Temer argumenta que as condutas dele e de Dilma devem ser julgadas separadamente. Afirma que os candidatos tinham contas distintas e que a arrecadação feita por Temer correspondeu a uma parcela mínima do total da chapa. Já a defesa de Dilma nega que a campanha eleitoral tenha cobrado propina de empresários ou recebido Caixa 2 e diz que as condutas de Dilma e Temer não podem ser separadas e que o resultado do julgamento deve ser o mesmo para ambos. Nas alegações finais, o PSDB afirma que há comprovação da participação de Dilma em abusos ocorridos na eleição, mas defende que Temer seja inocentado. O ministro Herman Benjamin, relator da ação no TSE, será o primeiro a votar. Depois, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Em seguida, os novos ministros Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira. Depois, os ministros Luiz Fux, Rosa Weber e, por fim, o presidente do TSE, Gilmar Mendes. Foram reservadas 4 sessões. A celeridade do julgamento vai depender se algum ministro pedir vista, o que adiaria a conclusão. Mas o ministro Gilmar Mendes já sinalizou que o caso deve ser encerrado ainda este mês. Polícia Federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal 84 perguntas para o presidente Michel Temer. Os questionamentos são sobre as gravações feitas por Joesley Batista, da JBS Friboi. As perguntas, que devem ser respondidas por escrito, são parte do inquérito aberto para investigar o presidente em razão do que os delatores da JBS informaram ao Ministério Público Federal. O prazo para as respostas é de 24 horas, contadas a partir da notificação. Mas, de acordo com o ministro Luiz Edson Fachin, o presidente não é obrigado a responder. Temer é investigado por corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa. Apontado como intermediário de propinas de R$1 milhão para o presidente Michel Temer, o ex-coronel aposentado da Polícia Militar, João Batista Lima Filho, fiscalizou pessoalmente obras na casa de uma das filhas do presidente da República. A casa reformada fica no Alto de Pinheiros, mesmo bairro em que o presidente tem um imóvel. Nesta tarde, havia movimento de pessoas no andar superior do sobrado, mas pelo interfone, uma empregada avisou que a dona da casa não estava. Oi, boa tarde, eu sou Carla. Eu queria falar com a senhora Maristela, ela está? A dona Maristela não se encontra, senhora. E não tem ninguém da família agora? Agora não. Uma foto na internet, no Street View, mostra o imóvel em obras em dezembro de 2014. Um projeto de reforma da mesma casa, com o nome de Maristela Temer, filha do presidente, foi encontrado na sede da Argeplan. A empresa de arquitetura, que pertence ao ex-assessor de Temer, o coronel aposentado João Batista Lima Filho, foi alvo de buscas da Polícia Federal em maio. O endereço foi apontado por delatores da JBS como o local da entrega de uma caixa com R$1 milhão em propina. O ex-coronel, segundo os delatores, foi indicado por Temer para receber o dinheiro. O Palácio do Planalto informou que, para a reforma, Maristela Temer teria pedido apenas um orçamento à empresa do ex-coronel, mas achou o valor alto e decidiu fazer o serviço com outra empresa. Mesmo assim, Batista Lima teria acompanhado pessoalmente o andamento da obra, que teria inclusive visitado com Temer, quando ele ainda era vice. O Palácio do Planalto negou que a reforma tenha sido custeada pelo amigo e ex-assessor do presidente e afirmou que a obra foi paga por Maristela.
Durante a reportagem, o vigia da rua tentou impedir que a nossa equipe gravasse imagens da casa. A polícia foi chamada e registrou a ocorrência. O procurador do Distrito Federal, Ivan Cláudio Marques, abriu um inquérito para apurar se o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma receberam 80 milhões de dólares do grupo JIF em contas no exterior. A acusação faz parte da delação do empresário Joesley Batista. A investigação fica a cargo da Procuradoria da República por determinação do ministro Edson Fachin, já que ex-presidentes não têm mais foro privilegiado. A defesa de Lula afirmou que só vai se pronunciar quando tiver acesso ao material. Nós entramos em contato com Dilma Rousseff, mas não obtivemos retorno. Em semana decisiva para a permanência de Michel Temer no governo, o presidente promulga compromisso do Brasil com o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Na cerimônia em Brasília, Temer fez questão de enfatizar que a economia brasileira segue no caminho certo, apesar das denúncias que ameaçam seu cargo. O Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas foi ratificado em setembro do ano passado pelo presidente Michel Temer e ganhou força de lei com a promulgação feita hoje no Palácio do Planalto. O evento fez parte das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. O presidente também assinou um decreto que cria o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, no Pará, e que amplia 3 unidades de conservação já existentes: o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, a Estação Ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul, e a Reserva Biológica União, no Rio de Janeiro. Durante o discurso, Michel Temer destacou a volta, mesmo que modesta, do crescimento econômico do país. O nosso compromisso tem sido colocar o país nos trilhos do crescimento com respeito ao meio ambiente. A responsabilidade é uma palavra-chave do nosso governo. Responsabilidade nos domínios fiscal, social e, como podemos ver aqui, também no domínio ambiental. Eu quero ressaltar muito que o fim da recessão, nós combatemos muito a recessão com a qual pegamos o país, ela mostra que o caminho que o nosso governo escolheu é o caminho responsável, é o caminho do crescimento, do emprego, da prosperidade. Mas as ações que hoje anunciamos mostram também que trilhamos o caminho da sustentabilidade. A JIF assinou hoje com o Ministério Público Federal do Distrito Federal o acordo de leniência. O grupo terá de pagar 10 bilhões e 300 milhões de reais. A JIF deve entregar a relação com todos os beneficiários de pagamentos de vantagens indevidas que atualmente possuem prerrogativa de foro. Pelo acordo, Joesley Batista também não pode dirigir as empresas pelo prazo de 5 anos. Ainda segundo o MP, o acordo ainda precisa ser homologado pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público e pela 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília. O juiz Sérgio Moro ouviu o empresário Emílio Odebrecht, presidente do Conselho Administrativo da empresa, e o ex-diretor da Odebrecht, Alexandrino Alencar. Os depoimentos fazem parte da ação em que o ex-presidente Lula é acusado de ter recebido da empreiteira terreno para a nova sede do Instituto Lula e cobertura vizinha ao apartamento dele em São Bernardo do Campo. Alexandrino Alencar afirmou que a empreiteira reservou 12 milhões de reais para a compra do terreno. Segundo ele, era uma contrapartida. Tinha essa disponibilidade de 12 milhões e esses 12 milhões seriam usados para a compra da sede do Instituto Lula. Por que a Odebrecht adquiriria um imóvel para o Instituto Lula? Eu entendo em retribuição, em contrapartida ao que o próprio presidente Lula fez no passado. Eu acho também em função da importância dele no governo, no então governo, e talvez e também no futuro político do próprio ex-presidente Lula na época. E Emílio voltou a falar sobre o departamento de propina dentro da Odebrecht. Eu desafio qual é a empresa no Brasil que não tem isso. Não tem isto o quê? Que não tem recursos não contabilizados. Eu desafio. Mas vamos dizer, no meu caso particular da Odebrecht,
Isso vem desde a época de meu pai. Neste relacionamento mantido pelo senhor com o então presidente Lula, houve pedidos de ajuda financeira para campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores? Houve, como todos os presidentes, daqui do Brasil como do exterior, sempre pediam ajuda. A outra coisa é a maioria entrar no detalhe. Existia uma relação cerimoniosa, apesar da relação de confiança, apesar de uma relação que eu diria até de amizade, por longa data que nos conhecíamos, não existia efetivamente algo onde a gente conversasse sobre valores. Tanto assim que ele indicava quem seria a pessoa dele, eu indicava quem seria a minha pessoa para ver como nós ajudávamos. E o Marcelo Odebrecht tinha autonomia para tratar com Antônio Palocci sobre temas de dinheiro relacionados a financiamentos de campanha? Autonomia? Ele, como presidente executivo, recebendo da minha parte a aprovação prévia, ele só tinha de fazer daí para frente, né, minimizar o valor. Era o que ele fazia. E isso aí eu posso lhe dizer que fazia e fazia bem. Emílio falou que pediu a Lula a ampliação de uma linha de crédito para obras em Angola, na África. Segundo ele, por causa do pedido, o BNDES aumentou em R$1 bilhão o valor disponível. Era importante haver. Foi na queda do preço de petróleo. Angola estava com séria dificuldade de dar andamento nos seus projetos principais. E por tudo que representava, não era só o Odebrecht, N outras empresas trabalhavam e trabalham lá em Angola. Então eu levei como sendo algo que o Brasil poderia fazer, gerando emprego aqui no Brasil. Então essa extensão ele compreendeu a justificativa e realmente apoiou para que pudesse ser feito esse complemento na linha de crédito. A defesa de Lula recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para tentar suspender os depoimentos de Emílio e de Alencar. Segundo os advogados, documentos das delações dos executivos do grupo só foram anexados no processo hoje e, por isso, não haveria tempo suficiente para analisar o conteúdo, mas os depoimentos foram mantidos. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o deputado cassado Pedro Correia, do Partido Progressista, contradisse Lula e mostrou fotos para provar que era conhecido do ex-presidente. Pedro Correia, do Partido Progressista, voltou a dizer que o ex-presidente sabia dos desvios na estatal. Ele também apresentou fotos com Lula, na tentativa de desmentir o petista. Em seu depoimento, no dia 10 de maio, em Curitiba, o ex-presidente negou ter relações com Correia. Segundo o deputado cassado, as imagens mostram cenas de reuniões que ocorriam no Palácio do Planalto para tratar supostamente de pagamentos de propina aos parlamentares da base aliada, para garantir o apoio ao governo Lula. Eu não era um desconhecido do presidente Lula, como ele afirmou que não tinha nenhuma relação comigo. Eu vivia no Palácio do Governo, no Palácio do Planalto, porque eu era presidente do partido e, consequentemente, participava pelo menos 2 vezes por mês das reuniões do Conselho Político. Pedro Correia teve um mandato cassado por quebra de decoro parlamentar em 2006. Ele foi condenado no mensalão petista e depois foi preso novamente pela Polícia Federal por causa das investigações da Operação Lava Jato. No esquema de corrupção da Petrobras, foi condenado a 20 anos e 7 meses de prisão. Correia aguarda a homologação da sua delação premiada e atualmente está em casa, por questões médicas. Durante a audiência, houve um novo embate da defesa do ex-presidente Lula com o juiz Sérgio Moro. O bate-boca começou após o advogado do petista, Cristiano Zanin, perguntar a Pedro Correia se ele confirmava uma afirmação feita em outro depoimento. A defesa está confundindo o testemunho. Bom, Vossa Excelência que parece estar respondendo no lugar da testemunha. Moro questionou se Zanin estava querendo humilhar a testemunha. A defesa está querendo o quê? Humilhar a testemunha, doutor? Não, Excelência, eu fiz uma... está querendo humilhar a testemunha, eu fiz uma contradita. Depois, então, o juiz perguntou se o advogado tinha mais alguma pergunta. Tem alguma pergunta sobre fatos? Que a testemunha eu fiz as perguntas. Se as perguntas, infelizmente, incomodam, eu lamento. Mas eu já fiz as perguntas e não tenho mais perguntas a fazer. Que bom.
A ex-ministra Marina Silva da Rede está internada em Brasília desde o último sábado por causa de fortes dores abdominais. A assessoria de imprensa de Marina informou que o diagnóstico final sobre o estado de saúde da ex-ministra ainda não está fechado. Marina Silva é ex-senadora e concorreu à presidência da República em 2014 pelo PSB, quando assumiu a cabeça da chapa com a morte de Eduardo Campos. O empresário Lírio Parisotto, acusado de agredir a ex-mulher, a modelo Luísa Brunet, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a 1 ano de detenção. Brunet denunciou o empresário depois de ser agredida por ele em maio do ano passado em Nova York. Na ocasião, Luísa teve 4 costelas quebradas, além de lesão no olho esquerdo. A defesa de Lírio Parisotto já afirmou que vai recorrer da sentença. A chuva de hoje deixou quase toda a capital paulista em estado de atenção para alagamentos. E agora à noite ainda deve chover de fraca a moderada intensidade. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias com Mariana Armentano. A frente fria que trouxe chuvas agora avança pelo oceano, mas ainda influencia o tempo por aqui. A novidade é que vai esquentar ao longo da semana, viu? Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 17 graus e máxima amanhã à tarde de 26, ainda com chuvas. Chove também na quarta-feira, mas já faz até 27 graus aqui na capital. E na quinta-feira o tempo abre e as temperaturas ficam entre 17 e 28 graus. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou pedido ao Supremo Tribunal Federal em que solicita a anulação da medida provisória que manteve status de ministro ao chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco. Para Janot, a medida provisória reeditada pelo presidente Michel Temer fere a ordem constitucional, porque cria cargos para dar foro privilegiado indevidamente, o que fere os princípios republicanos e da igualdade. Ainda não há relator ou revisão de apreciação para a ação apresentada por Janot. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, vai ser intimado pela Corregedoria-Geral do Ministério Público de São Paulo para prestar depoimento sobre uma declaração dele à revista Piauí. Segundo Fernando Haddad, o promotor de justiça, Marcelo Milani, teria supostamente pedido propina de R$1 milhão para não processar a prefeitura numa ação envolvendo o estádio do Itaquerão. No texto, o próprio Fernando Haddad diz que no último ano de mandato dele na prefeitura ficou sabendo de um suposto incidente gravíssimo envolvendo o promotor de justiça Marcelo Milani. No artigo, o petista afirma que foi informado de que, para não ingressar com nova ação judicial, o promotor teria pedido propina de R$1 milhão. O ex-prefeito afirma que procurou a Corregedoria-Geral do Ministério Público Paulista para que o assunto fosse devidamente apurado. A ação mencionada por Haddad é de 2012, quando o Ministério Público processou o ex-prefeito Gilberto Kassab, o Corinthians e a construtora Odebrecht por improbidade administrativa na construção da Arena Itaquera. O promotor Milani pedia que as 3 partes pagassem indenização de R$1 bilhão e 700 mil aos cofres públicos por emitirem R$420 milhões em títulos do tipo precatório para viabilizar a construção do estádio, prejudicando os cofres municipais. O processo foi arquivado pela Justiça em 2015 por falta de provas, sem contestação do Ministério Público Paulista, que sequer recorreu da decisão judicial de arquivamento. Por meio de nota, o ex-prefeito Fernando Haddad disse que está à disposição do Ministério Público para reiterar aquilo que já havia publicado na revista. Já o promotor Marcelo Milani afirma que a acusação é mentirosa e foi arquivada pela corregedoria do órgão por falta de provas. Milani também disse que vai processar a revista e o ex-prefeito por danos morais, requerendo um pedido de resposta, já que não foi ouvido pela publicação. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Boa noite.